Esperar mais um pouquinho. Vai ficar guardado mesmo. Vai ficar salvo aí. Então, diante da situação que nós estamos passando, dessa pandemia, né, foi colocado pelo nosso presidente até, né, e por outras autoridades eclesiásticas aí, a questão do jejum, né. Eu sempre quando eu vou dar uma lição, não sempre, mas a maioria das vezes eu vou levar a palavra e tal, eu tenho essa prática, né, de jejuar. O que é o jejum? Jejum é você se abster do alimento físico e se alimentar de algo espiritual, se alimentar do Senhor, se alimentar de Deus. O jejum deve, na situação que nós estamos passando, ele deve ser acompanhado de arrependimento diante de tudo que está acontecendo, não só dentro da igreja, principalmente fora da igreja de Cristo, né? Como que nós estamos fazendo? O aborto matou muito mais crianças, ou muito mais gente do que essa Covid-19 aí, do que esse coronavírus, né? Mas estava todo mundo em paz entre aspas, né? Tô falando. Mas a violência contra a mulher, então é o momento da gente realmente acatar isso como igreja do Senhor. Devemos entender que o jejum não é barganha com Deus, né? Mas o jejum, ele como eu coloquei, é sede de Deus, é querer mais do Senhor, né? É estar mais próximo do Senhor. O pastor, foi até a filha do pastor que colocou, foi o pastor que colocou, né, vários textos lá do Antigo falando a respeito do jejum, nos momentos de dificuldade, de lutas, né? Colocou vários textos. Um dos textos mais usados são que se utilizaram foram dos ninivitas aí, né? Quando Jonas foi mandado para lá para pregar, né? Para pregar contra os ninivitas. E lá eles ouviram a mensagem, eles creram e eles estabeleceram o jejum. Entendeu? Eles estabeleceram o jejum. Então, Anderson, tem tempo? Não tem tempo. O pastor parece que postou ontem lá de meia-noite, né, a meio-dia, o negócio assim, eu sei que eu acatei, estou aqui. Mas é cada um. Tem pessoas que tem que tomar remédio, outra pessoa não pode ficar sem se alimentar por muito tempo, né? Então você deve ir dentro do seu limite, entendeu? Dentro do seu limite. Eu falo que deve ser uma prática. Tem uma passagem, se os irmãos acharem aí, pode colocar aí, mas tem uma passagem que vai falar assim que os discípulos tentaram expulsar um demônio, né, de um homem possesso, e o Senhor falou assim, olha, essa caça não sai através por jejum e oração. O que está falando ali? Ali não está falando que alguns demônios só saem por jejum e oração, não é isso. O que o Senhor estava querendo, o princípio que o Senhor estava querendo passar ali, era o seguinte, era que nós precisamos de estar em constante comunhão com Deus. E jejum e oração deve fazer parte da vida cristã. Entendeu? Não deve ser assim, eu vou lá, aconteceu uma situação, agora tem que jejuar para tirar aquela casta lá. Não, deve ser prática. Deve ser uma prática cristã. Comecem devagar. Entendeu? Mas por favor, não faça jejum de Facebook. Isso é muito bom, mas não tem base para isso, né? Sei lá, de televisão, de Coca-Cola. Não tem base, não temos, entendeu? A gente se abster do alimento físico e nos encher do alimento espiritual. Bom, o que eu quero falar? Estou delongando, mas um texto legal aqui sobre isso é Mateus 6, lá no Sermão do Monte, interessante, que o Senhor está fazendo o seguinte ali, ele está repreendendo a ostentação espiritual. Então era prática da comunidade judaica, do povo de Israel ali, daquela comunidade ali, dos fariseus principalmente, era normal eles
terem 3 comportamentos religiosos e querendo ostentar sua espiritualidade. Era contribuição ou esmola, vamos colocar esmola, oração e jejum. E todas as 3 maneiras eles estavam fazendo de maneira errada. Se você abrir lá, nós não vamos ler, mas está em Mateus 6, do versículo 1 vai estar falando sobre essa questão das esmolas, depois vai estar falando de oração e por último aqui de jejum. E ele vai falar assim, quando jejuarem, não se mostrem a aparência tristes como os hipócritas, ou aqueles que colocam máscara, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando ou que são mais espirituais. Eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Qual recompensa? A recompensa de se achar mais espiritual do que o outro. Olha como que eu jejuo. Olha, estou jejuando desde tal hora a tal hora. Eu sou mais espiritual do que você. Olha como que eu oro, Senhor Deus soberano, né? Olha aqui, olha, a cesta básica, eu vou tirar uma selfie igual a cesta básica. Então ele está fazendo isso de maneira errada, entendeu? Ele não está fazendo isso para incentivar outros irmãos a contribuírem, ou a fazer, ou darem esmola, né, uma ajuda. Ele não está fazendo isso com o intuito de ensinar as pessoas a orarem ou a jejuarem. Ele está fazendo isso com a ideia de mostrarem que era mais espirituais que o outro. Então Deus falou, já receberam sua recompensa. O que eles queriam? Eles queriam glória para eles mesmos? Então tá aí. Vocês querem glória? Então toma aí. O que vocês querem é isso aí. Então já receberam. Aí o Senhor fala conosco. Aqui, ó. Ao jejuar, arrume o cabelo. Passei um gel, tá grande, não tô indo no cabeleireiro. Arrume o cabelo. Lave o rosto. Para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas ao Pai que te vê em secreto. E seu Pai que te vê secretamente, Ele vai te recompensar. Então, esmola, ou contribuição, ou ajuda, né, o mais necessitado, oração e jejum de maneira secreta, e a bênção e a recompensa de maneira pública. Interessante, né? Secreto, né? E a recompensa de maneira pública. Deus vai nos recompensar. Irmãos, o jejum não é em vão, entendeu? O jejum deve ser uma prática, entendeu? Uma prática cristã normal, né? Uma prática cristã comum. Jesus falou que chegaria um tempo que nós deveríamos jejuar. Esse é o tempo. Quando o noivo seria retirado. O noivo foi retirado, nós temos o Espírito Santo. Mas o noivo foi retirado e nesse tempo vocês jejuarão. Vamos lá, só essa passagem aí eu finalizo. Lucas 5, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, 33, 35, vai dizer o seguinte, olha, 33. Eles disseram os discípulos de João, os discípulos de João jejuam com frequência, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então, irmãos, Jesus estava presente fisicamente aqui com seus discípulos e o noivo estava ali com eles. Mas nós temos o Espírito Santo. Mas agora o Senhor foi assunto ao céu. E nesses dias nós devemos jejuar. E deve ser uma prática. Então nós devemos entender, né, esse princípio básico aqui do jejum, que não deve ser barganha com Deus. Entendeu? Mas deve ser assim, sede de Deus. Fome de Deus. Que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Seria exatamente isso. Devemos jejuar assim para que o nosso presidente, o coração dele seja movido pelo Senhor. Devemos orar assim pelas nossas autoridades. Isso não significa que de maneira absoluta Deus colocou Jair Bolsonaro lá. Tem nossa responsabilidade, entendeu? Tem nossa responsabilidade. Foram os eleitores que colocaram ele lá. Lógico que o Senhor colocou. Tem a soberania de Deus, mas a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. É o que nós estudamos de compatibilismo na teologia, entendeu? Ou seja, ela entra de acordo ali, entendeu? Então, devemos orar para que Deus mova o coração deste homem, entendeu? Para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, entendeu? Eu não estou querendo falar, como assim Deus
não colocou de maneira absoluta. Eu tô falando assim que ele não é o rei de Israel, que reina soberanamente, entendeu? Não é. Lembra lá do caso do rei Saul lá? O povo escolheu, entendeu? Deus foi lá e levantou Davi, entendeu? Então, nós vivemos num país democrático, né? Então temos nossa responsabilidade. E a ordem de Deus é o que nós oramos. E nós oremos para que vivemos uma vida legal aqui na terra, vivemos uma vida que agrade a Deus. Tem governadores, eu recebi, agora não dá para saber o local exato, mas que proibiu fazer culto dentro do lar com mais de 5 pessoas, ou até 5. Não pode fazer culto no lar, ele cortou isso. Então, irmãos, é hora sim da gente dobrar o joelho, se prostrar e jejuar. Não tem tempo. Faça o seu tempo. Coloca diante de Deus o propósito do teu coração. Se você puder acatar o que foi colocado, vamos acatar. Eu acatei. Eu estou, né, nesse momento aqui. Mas aqueles que não puderem, faça de um simples café, né? Ou fica assim, né? Se aqueles não acataram ainda, pega um horário do dia, né? Deixa de se alimentar e nesse tempo esteja em oração, em comunhão, pensando nas coisas do alto, né? Meditando nas coisas do Senhor, tá bom? Então essa é a palavra que eu tinha para dar para vocês, né? A respeito do jejum. Não é mais que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Vamos orar? Vamos orar? Oremos. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, Deus. Ouve o clamor do teu povo. Ouve o clamor da tua igreja, ó Pai. No momento que nós estamos passando, muitas pessoas enterrando seus entes queridos, ó Pai. Muitas vezes impossibilidade de vê-los. Não permita que isso venha acontecer aqui, Deus. Tenha misericórdia da nossa nação, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode aplacar, ó Deus, essa pandemia. Mas nós sabemos também, ó Deus, que em tua soberania o Senhor está tratando corações, o Senhor está tratando a nossa nação, ó Pai, que matou tantos bebês no ventre de suas mães. Tenha misericórdia dessas mães, ó Deus, para que, ó Deus, a angústia, a depressão não venha tomar conta dos seus corações, mas a tua graça venha alcançá-las, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nossa família, obrigado por estarmos aqui reunidos. Abençoe, ó Deus, mais uma vez a vida do pastor Sócrates, ó Deus. Tome a saúde dele em tuas mãos. Tome, ó Deus, a liderança da tua igreja. Abençoe o teu povo. E que o nosso, ó Deus, nosso jejum, ó Pai, nossas atitudes piedosas sejam agradáveis diante do Senhor. Nós oramos assim com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Hoje é 7h30. O 7h30 é o culto hoje, tá? 7h30. Quarta-feira Pastor Cardoso. Quarta-feira a irmã Carla. E sexta o Daniel vai estar falando aí, tá bom? Fica assim. Deus abençoe.